Agora então, vou pegar esse gancho aí que o irmão deu sobre os altos graus. Muito se fala na internet e tal, né? O pessoal, principalmente o pessoal que não tá muito acostumado, sobre o tal do maçom grau 33. No rito moderno a gente não tem essa figura do 33. Como é que funciona isso, irmão? Existe uma correlação? Quais são os altos graus? Quantos são? E por aí vai. Excelente questionamento. Nós temos diversas potências de ordens filosóficas que diferem das diversas potências de ordem simbólica, né? Os graus simbólicos, né? As lojas azuis, como o rito inglês gosta de tratar, o americano, né? É aprendiz, companheiro, mestre, e tem o mestre instalado que não é grau, mas tem tudo o que ele possui. Isso é uma outra discussão que eu abordo, em outros momentos, inclusive. E dali para frente nós temos a continuidade da caminhada. Todos os ritos são reconhecidos, regulares e legítimos até o terceiro grau. Aprendiz, companheiro e mestre. Regulados pela potência simbólica. Seja ela das grandes lojas, os grandes orientes independentes, os grandes estaduais, né, nos grandes aglomerados que são a Federação do Grande Brasil, a Confederação Maçonaria Interamericana, Comab, a CMI, ou a CSMB, né? E nós temos o Distrito da Grande Loja Linda da Inglaterra. Só ali nós já temos, brincando, umas 60 potências, né, se tu for olhar. E elas tratam de simbolismo. A partir disso, existem as escadas e as ramificações. Cada um dos dedos segue uma escada diferente que chega num lugar diferente. Acabam, no final, te trazendo uma compreensão de complemento às outras visões, mas são caminhares diferentes. O rito moderno, ele possui 9 graus hoje. Antigamente eram 7, mais 2 administrativos, mas são 9 graus. No Brasil, hoje, são 9 graus. Nós temos grau 4, eleito secreto, né, o grau 5, eleito escocês, o grau 6, cavaleiro da espada, grau 7, cavaleiro Rosa Cruz, grau 8, cavaleiro Kadosh, grau 9, cavaleiro de Sapiência. Isso na linha do Supremo Conselho do Rito Moderno, que eu faço parte. Mas nós temos mais uma potência que trabalha um pouquinho diferente também com os 9 graus, que é o Supremo Conselho Filosófico do Rito Moderno para o Brasil, que tem uma outra história, uma outra organização civil, né, uma maçônica de ordem civil, que vai regular as lojas e os capítulos daquela vertente. Nós temos os capítulos que estão sob a júdice das oficinas-chefes dos ritos nos grandes orientes estaduais. Né, o Grande do Paraná, por exemplo, tem o grande capítulo do rito moderno que trabalha até o grau 7. Nós temos novas potências surgindo quase que diuturnamente, né? Isso no filosofismo, não estou nem trazendo simbolismo. E que, em dado momento, essas construções sociais humanas vão ganhar seus caráteres de autenticidade, seus reconhecimentos. Existem hoje as regras claras para definir regularidade e reconhecimento de potência. Os grandes tratados, os convênios e aí por diante. Mas toda hora surgem novas organizações civis que, por vontades políticas ou ideológicas, vão se manifestar. Mas isso só traz uma perspectiva de pluralidade. Se você for olhar por ritualística, nós temos, por exemplo, 9 graus no rito moderno, que compreende o aprendizado relativo aos 33 graus do Adoniramita, né? Dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito, os 33 graus do rito brasileiro. O rito Schroeder não tem graus superiores. Ele tem um colégio de estudos. Ou seja, vamos reunir um grupo aqui em diferentes tipos de classe por aprofundamento. Tu vai ter um grupo de estudos de aprofundamento, que não é grau. Né? O rito de York, nós temos a linha americana com 13 graus em escada, e nós temos a linha inglesa com ordens de aperfeiçoamento e ordens paralelas, que foi a que eu fiz, que tu tens o mestre maçom da marca, o nauta da arca real, sagrado arco real, o cavaleiro templário e o cavaleiro de Malta.
Já em York americano, tu vai pelo Real Arco e aí por diante, e o Templário é o topo da escada. Um para uma vertente naval, o outro para uma vertente de cavalaria antiga, né, medieval. São perspectivas distintas. Elas se complementam, mas elas chegam num status de patamar equivalente por grau. Então, se tu disser, o grau 9 do rito moderno, que eu tenho hoje, e o grau 33 do Adorinamita, que eu também tenho hoje, eles são diferentes? Em filosofia, sim. Em estudo e aprimoramento, sim. Em hierarquia de relação política ou entre potências de amizade e reconhecimento, elas têm o mesmo nível de hierarquia nessa estrutura de potência. Não sei se consegui me tornar um pouco mais claro. Não, tá perfeito. Porque assim, a escada, se eu tenho ela dividida em 33 degraus, ou em 9 degraus, ou em 13 degraus, ou em 5 caminhos diferentes, não importa, são perspectivas de aprofundamento e estudo distinto. Para quem segue o caminho, essas perspectivas vão te levar a compreensões distintas sobre si e o mundo, sobre a tua relação com a espiritualidade, com a filosofia, com a história. Se for colocar do ponto de vista de hierarquia, né, relacionamento entre potências, relacionamentos políticos, o 9 do moderno, o Malta das ordens de aperfeiçoamento, o do inglês, o Templário do York americano, o 33 do Adorinamita do brasileiro, do escocês antigo e aceito, o Cavaleiro Defensor da Cidade Santa, do rito escocês retificado, né? Você vai por uma linha cavaleiresca das capitanias, muito, muito claro, eles têm o mesmo respaldo de hierarquia. Por isso que existem tratados de amizade e reconhecimento. Não quer dizer equivalência, não existe equivalência entre graus. Elas são relativas. Eu tenho o York americano e o moderno francês, eles se complementam. Se tu juntar os dois, tu vai ter uma compreensão da maçonaria, de filosofia, muito maior. Mas um é uma coisa, o outro é outra coisa. São Perfeito. Coisas distintas. Elas se entrelaçam, mas são perspectivas claras. Nem hierarquia em política, eu tenho o mesmo respaldo de um grau 9 do moderno, não importa a potência que ele seja, né? Ao grau 33 do Adorinamita, escabe, o outro, não faz mal. Ao 33 do escocês antigo e aceito, que tem mais de 20 potências, né, diferentes. Todos eles têm a mesma estrutura de hierarquia. E isso para o leigo, quando tu fala, eu sou grau 9. Então tu não é 33? Não, eu sou grau 9 do moderno, que tem em hierarquia a mesma equivalência no 33 do escocês. São aprendizados totalmente distintos, perspectivas distintas, que se equivalem, se complementam, mas que não são correlacionadas. Não existe uma equivalência plena, existem as aproximações.